No, I've got nowhere to go, got nowhere to hide. And all I'm asking for, you let me stay tonight and keep me from those outside. Olá, boa tarde. Chegando aqui. Boa tarde. Essa é uma live surpresa, viu? Uma live surpresa. Pausa aqui nessa música. Eu tô falando live surpresa porque eu não divulguei essa live. Eu não anunciei que eu faria essa live. E na verdade eu tô fazendo essa live aqui porque eu queria, assim, divulgar aqui, na verdade, né, refletir aqui quais foram os meus aprendizados com a série Histórias que Inspiram. Ao longo de 5 semanas, né, eu convidei um empreendedor por vez para contar aí a sua trajetória, como eles começaram, quais foram os desafios que eles enfrentaram lá no início, né, da jornada deles. Eles também contaram aí como que eles lidaram com a pandemia, como que o negócio deles se reinventaram, né, diante de todo o desafio que a pandemia trouxe para eles, e como agora eles estão aí trilhando a jornada deles de crescimento do negócio. E eu posso dizer que durante essas 5 lives, né, que eu realizei, eu aprendi assim muito, mas muito mesmo. Foi sem dúvidas um divisor de águas para mim, um aprendizado enorme, porque eu sempre acreditei, na verdade, né, de você conhecer, né, de você realmente aprender, ter um aprendizado pela prática. Eu sempre levei isso comigo. Eu fui professora universitária por muito tempo e uma das coisas que eu não abria mão, inclusive, era de abandonar minha carreira profissional, onde eu trabalhava nas empresas, porque eu sempre tive a certeza que isso era o meu diferencial enquanto professora, né? Essa prática, essa batalha, né? Esse campo de batalha, você sentir na pele lá, né? No jogo, o que você estava ali enfrentando. Então, eu acredito muito nessa questão do aprendizado pela prática. E essa série de lives, ela me proporcionou justamente isso. Ela me proporcionou a oportunidade de também conhecer um pouco mais da história de outros empreendedores, né? E eu sempre gostei disso, acho isso, como eu disse, riquíssimo, de uma fonte de estudo, assim, primorosa, que não tem como você titubear que isso é importante. Bom, e aí eu resolvi, como eu tenho o hábito também, né, de fazer, assim, quando eu leio alguns livros, né, quando eu faço as reflexões dos livros que eu leio, eu tenho esse hábito de sempre refletir, de sempre escrever sobre os aprendizados que eu trouxe, com o que eu li. Eu fiz isso também, né, com essa série de lives. Eu revi todas as lives mais de uma vez e fui anotando e fiz uma reflexão grande com isso. E aí eu falei, né, eu acho que a melhor forma que eu tenho é de divulgar isso para as pessoas, né, de trazer esses meus aprendizados, porque tem uma coisa que é assim, comprovada cientificamente, é que você aprende muito mais, né, quando você ensina, quando você passa para outras pessoas. Isso é comprovado cientificamente, não tem dúvidas, né? E aí eu falei, bom, com esse meu lado professoral, né, eu quero então ensinar, quero passar essas informações, então eu vou passar essas informações e eu acho que por que não fazer uma live? Que aí ela vai ficar gravada, as pessoas vão poder, né, assistir essa live também, entender aí quais foram os meus aprendizados, e eu acho que isso vai muito de encontro com o meu propósito de vida e com o propósito da Escola Pequenas Empresas, que é justamente, né, de ajudar as pessoas a viverem de seus negócios com plenitude e prosperidade, né, por meio dos meus conteúdos, dos meus cursos, das minhas mentorias. Então, por isso que eu resolvi fazer essa live e ela vai ficar aqui gravada para as pessoas, né, poderem compartilhar, assistirem e pegarem os insights.
principalmente você que está aí querendo empreender, não sabe por onde começar. Eu acho que um bom começo é, sem dúvidas, assistir essas 5 lives. Elas estão no IGTV da EPE. Assista essas 5 lives e assista essa aqui também, onde eu faço então um condensado com os meus insights. E assista essas lives com um caderninho na mão, porque eu tenho certeza que você terá muitas contribuições que você vai poder absorver, né, para a sua jornada. Se você também já tem uma pequena empresa, ela também serve para vocês, porque a gente, como eu disse, a gente sempre aprende com os outros, com a jornada dos outros empreendedores. Bem, então vamos lá, né? Eu aprendi assim, coisa demais. Eu listei, tenho um caderno assim lotado de coisas que eu aprendi, tem muita coisa, mas eu resolvi, né, condensar basicamente em 3 grandes lições, de forma a ficar resumida, né, esse meu entendimento, esses meus aprendizados. E aí, essas 3 grandes lições, eu acho que elas corroboram muito com as crenças que eu já tinha, inclusive com as crenças que eu utilizo aí num método que eu criei e que eu uso aqui na Escola Pequenas Empresas e que inclusive eu ensino nos meus cursos, né, nas minhas mentorias. Então, eu acho que agora ela veio para corroborar. Eu tenho agora, na verdade, né, mais exemplos ainda para dar que confirmam aí esse meu entendimento, essa metodologia que eu utilizo. Acho que a primeira grande lição, sem dúvidas, que fica para mim, é que é fundamental ter uma mentalidade empreendedora, né? Essa mentalidade empreendedora, ela é, sem dúvidas, o guia, é o que manda, é o que vai ser o norte para o sucesso de qualquer negócio. Eu não tenho dúvidas disso. E isso, como eu disse, ficou comprovado aí nos meus 6 entrevistados, e aí eu digo 6 porque uma das lives foi com um casal, o Vitor e a Jennifer, então foram 6 empreendedores. E assim, tá ali nítido para mim algumas características dessa mentalidade empreendedora que eu só comprovei, como eu disse, neles. Primeiro, eu acho que todos eles são extremamente inconformados. Eles são muito inconformados. Isso no sentido de que eles estão assim, sempre buscando fazer o melhor, sempre buscando entregar o máximo deles, sabe? Eles não se conformam. Eles estão ali sempre querendo puxar um degrau para cima. Outra característica é que eles são muito abertos ao aprendizado. Sim, eles correram, todos esses meus 6 entrevistados, eles correram muito atrás de conhecimento, de aprender, né? E eles continuam correndo atrás, eles continuam aprendendo, estão sempre solícitos aí a absorver uma informação nova, a ver como a empresa deles podem evoluir, podem melhorar. Eles não são daquele tipo de pessoa que fica quadradona, sabe? Fala assim, eu já sei de tudo, os meus cabelos brancos já me falam o que eu tenho que fazer e pronto. Não, pelo contrário, eles estão com uma mente aberta sempre. E eu acho que a gente tem falado muito disso, né? Da questão do aprender a aprender continuamente. Não dá mais. Num mundo que é instável como o nosso, você dizer que você já tem um conhecimento suficiente é, no mínimo, uma ignorância. Então, eles estão realmente sempre abertos aí ao conhecimento. Uma outra característica que para mim assim, ficou bem nítida neles é que todos eles são extremamente humildes. Humildes no sentido de que eles entendem, como eu estava dizendo aqui antes, que eles não sabem tudo, que eles estão abertos aí ao novo, ao conhecimento, a mais informações, né? E eles também são humildes no sentido de que eles estão sempre dispostos a transmitir o conhecimento que eles já têm, as batalhas que eles já enfrentaram. Só para você ter uma ideia, a maioria deles nunca tinha feito uma live, né? Porque live também é uma coisa nova para muitas pessoas. Foi para mim também. Eu fiz minha primeira live esse ano, em agosto. Então, assim, dá um frio na barriga. Você fica assim, ai meu Deus, não vai ter gente de assistir. Como é que é isso, né? Será que eu vou falar alguma coisa errada? Como é que vai ser meu comportamento? É óbvio que fica isso, mas eles venceram qualquer desculpa que tinha, qualquer vozinha interna que tinha na cabeça deles, que podiam limitar, que podiam travar essa vergonha, né? Trazer essa questão de medo mesmo, né? Eles venceram tudo isso, sabe, com um discurso que eu fiz para eles.
que foi de que a live ela seria compartilhada e ficaria na minha página para ajudar outros empreendedores. Quando eu falei isso, na mesma hora, eles não titubearam, não. Eles falaram, não, eu topo, eu super topo, Érica, vamos que vamos, porque eu topo, que eu quero ajudar, eu gosto muito de ajudar, eu acho que todo empreendedor realmente precisa ajudar. E muitos falaram, né? Eles têm nas lives, vocês vão assistir eles falando isso. Então, eles realmente são todos muito humildes. Isso é uma característica que também está muito notória nessa mentalidade empreendedora. Outra característica que não tem como deixar de falar, né? É a questão que eles são todos persistentes, extremamente persistentes e confiantes. Eles acreditam no negócio deles e eles vão lutando, eles batalham, eles se esforçam. E aqui eu falo persistentes e não insistentes, ou seja, quando eles veem que uma coisa não dá certo, eles partem para outra, né? Mas eles persistem, eles não desistem, eles estão ali buscando sempre continuar a crescer o negócio dele, a entregar o melhor para o cliente deles. Então, eu acho que essa é uma característica também muito, muito, muito marcante. E agora, nesse ano de 2020, a palavra que ficou mais em moda, resiliência, né? Eles são extremamente resilientes, extremamente, como eu disse, corajosos também, né? Confiantes aí no negócio deles. Então, eu acho que essa lição de que é fundamental ter uma mentalidade empreendedora, ela é a primeira que eu tiro, né, dessas lives, dessa série, que foi realmente muito inspiradora. E eu acho que assim, não tem dúvidas, para mim fica só cada vez mais comprovado de que o sucesso deixa pistas e que a gente precisa sim entender quais são essas pistas, estudar, acompanhar, conversar, estar o tempo inteiro, né, aumentar o nosso networking, estar o tempo inteiro aí conversando com outros empreendedores para captar aí quais são essas características. Porque, sem dúvidas, essa mentalidade empreendedora, ela pode ser, sim, treinada. Ela é treinável. Então, se você souber quais são essas características, você parte aí para trabalhar essa sua mentalidade. E, como eu disse, acho que qualquer pessoa que está aqui querendo empreender, o primeiro passo, se vocês me perguntarem qual é o primeiro passo, é estudar essas características e trabalhar essa mentalidade empreendedora. Isso faz total diferença. Aí a gente entra para uma segunda lição. E essa segunda lição, eu acho que é que a inovação, ela deve ser contínua e ela deve partir do amplo conhecimento do cliente. Então, essa é uma grande lição. Isso, para mim, está nas entrelinhas de todos os meus entrevistados. Eles mostraram isso. Nesse mundo que hoje está cada vez mais acelerado, nesse mundo que está cada vez mais incerto, né? Onde os nossos comportamentos de compra e os nossos hábitos de consumo, eles mudam aí numa velocidade, eles mudam de uma forma que a gente não consegue às vezes nem acompanhar. Veja aí o impacto, por exemplo, da pandemia do coronavírus, né? Nesse aspecto, sobre essa questão da celeridade das coisas, né? Então, as empresas, elas precisam sim estar aí constantemente criando diferenciais. Esses diferenciais que irão se adaptar às necessidades atuais, vigentes do seu consumidor. Então, essa inovação, ela precisa ser constante, contínua, e ela precisa estar alinhada com o seu conhecimento do cliente, né? Justamente para acompanhar esse ritmo de transformações que a gente vem vivenciando. A gente não está mais naquele mundo que a gente achava que era tudo mais parado, mais estabilidade. Estabilidade não existe, gente. Essa é uma máxima que, inclusive, eu tenho falado muito, que ela não existe, estabilidade não existe, que você tem sim que acompanhar, tem que estar o tempo inteiro inovando, né? Acompanhando o seu cliente. E, como eu disse, essa inovação partindo do olhar do cliente, né? Partindo do que o seu cliente demanda, e não mais do concorrente, porque no passado a gente fazia muito disso, né? Não, o concorrente começou, deixa eu copiar o que o concorrente está fazendo. Esquece o concorrente, esquece. Inclusive, vários deles também falaram isso nas lives,
que eles não olham para o concorrente, eles olham para eles. Eles precisam ser melhor do que eles eram ontem. Então, eles buscam sempre uma melhoria em cima do padrão deles. Esquece o concorrente. E aí eu completo, né, que como eu disse que está nas entrelinhas do que eles dizem, na verdade é uma inovação partindo do que o cliente está demandando, como eu comentei aqui, né? Porque a partir do momento que você olha aí para o seu cliente, que você entende o que o seu cliente está precisando, você consegue entregar maior valor, consegue entregar uma experiência superior. E aí eu sei que às vezes a gente não consegue, o cliente não consegue te dizer exatamente o que ele precisa. Sim, você vai ter que ter uma antena ligada e ficar observando, né? E você vai traduzir isso que o cliente está demandando. Porque ele fala, ele acha que ele precisa de alguma coisa, uma determinada coisa, mas você tem que traduzir esse entendimento, né? E conseguir absorver isso dentro do seu negócio. Aí eu acho que vale aqui eu pontuar algumas coisas que eles disseram aí ao longo das lives, mas para você ficar aí com vontade de assistir, você vai ficar com vontade de assistir. Por exemplo, a Jane, né, que foi a minha primeira entrevistada, que ela tem uma ótica, ela começou a vender óculos pela internet, né? Na verdade, ela tinha uma escola de idiomas e aí ela começou a vender lá dentro e tal, mas ela começou a fomentar mesmo a venda dos óculos delas pela internet, pelo Instagram. Praticamente hoje ela capta clientes pelo Instagram. Então isso já era inovador porque ela já começou a fazer isso há mais tempo. Esse ano que o Instagram ganhou força total e está todo mundo dentro do Instagram, mas ela já fazia isso, né? E aí ela vendia pelo Instagram, vendia pela internet e sempre com armações extremamente inovadoras, novas, que não se achava em óticas aí, qualquer ótica, né? Ela veio trazendo muita inovação nesse sentido de armações diferenciadas. Inclusive esse óculos eu comprei lá, por isso que eu tô gostando aqui para já comentar, né? E aí, a partir do momento que ela começou a atender os clientes, ela começou a perceber que havia uma demanda por parte deles de ter também um ponto físico. Na verdade, eles não tinham uma demanda do ponto físico, eles tinham uma demanda de experimentar os óculos, né? E aí ela falou assim, não, então eu vou precisar de um ponto físico. Mas ela não fez uma ótica dessas convencionais, dessas que tem, né, em cada esquina, igual ela comenta. Não é uma ótica convencional. Ela está num prédio comercial, no centro de Belo Horizonte, onde não tem, a entrada da loja não é para a rua, ou seja, a pessoa só sabe que tem aquela lá, se ela já conheceu a ótica pela internet, né, pelo Instagram. E aí ela entra nesse ponto físico, e aí eu posso falar porque eu estive lá, e foi assim que, inclusive, eu conheci a Jane e chamei ela para fazer essa live comigo. Ela fez um modelo de self-service. O que significa isso? O cliente escolhe a armação para ele e ele mesmo utiliza. Ele não tem que ficar esperando aquela vendedora na mesinha para trazer as opções de óculos para ele. Ele vê todas as armações lá e ele vai experimentando. E aí vai tirando foto, vai mandando foto para quem ele quiser, né? Vai fazendo stories, vai comentando. Então, esse é um formato extremamente inovador que ela adotou na ótica dela. Além disso, ela fez parcerias com oftalmologistas nesse prédio que ela está comercial, e aí ela consegue que o exame seja feito lá, né? E ela também fez parceria com outros laboratórios, de forma que um cliente chega lá, ele, sem receita, sem nada, né? Ele chega lá, faz o exame, tem a receita, escolhe a armação e no mesmo dia ele consegue levar o óculos dele, né? Ali no mesmo dia, praticamente assim, em poucas horas. Então isso para mim, sem dúvida, mostra aí esse caminho de inovação que ela vem trilhando, e tem vários outros que ela citou na live, que ela comentou, como por exemplo uma linha própria de armações que ela já está trabalhando. Vale a pena, como eu disse, você assistir. Já a Eva foi minha segunda live, e ela vende doces e queijos para outras empresas. Então ela é um comércio B2B. Essa empresa já era uma empresa do marido dela, que já trabalhava lá, e ela largou uma carreira bem sucedida, né, que ela vinha aí na empresa privada. Inclusive nós trabalhamos juntas nessa última empresa que ela saiu, para ir empreender junto com o marido dela. E a Eva, com toda a sua competência administrativa, ela entrou lá nos Sabores de Minas Chechel, modificando os processos internos
sempre com visão na eficiência, né? Ela inovou ali nesses processos, trazendo vários sistemas, trazendo um aplicativo que hoje a pessoa, o vendedor, vai direto lá, por exemplo, no supermercado e faz um pedido e ele lança nesse aplicativo e já chega automaticamente, né, na mesma hora, simultaneamente, lá no depósito onde ela tem esse contato, onde a pessoa vai fazer a entrega, né? Isso não funcionava assim antes. A pessoa tinha que pegar o pedido lá, ele ia lá, anotava o pedido no supermercado, depois voltava com o pedido para separar. Agora não, agora já é simultâneo, já é na mesma hora. Então, assim, ela incorporou isso no negócio dela e várias outras modificações de processos, de sistema que ela foi fazendo aí, né? Desde quando ela entrou e começou a empreender com o marido dela. E assim, a gente falou na live que foi uma coisa assim que ela uniu as duas competências, a do marido dela, que é extremamente comercial, com ela, que é extremamente administrativa, e eles juntos conseguiram, né, tirar o melhor do mundo dessa parceria, dessa união de competências, e estão assim fazendo o negócio crescer muito. Inclusive na pandemia eles cresceram, né? Eles têm assim uma gama diversificada de produtos, inclusive isso para atender aos supermercados, às pessoas que solicitam isso, porque eles têm essa diversificação. Então é muito interessante toda a inovação que ela tem feito lá no negócio, e ela continua fazendo, né? E aí ela contou também na live todos os próximos desafios e tudo que ela vai fazer aí para melhorar, para crescer o negócio. Aí minha terceira live foi com o Marcelino. O Marcelino, ele tinha um buffet, né, que carrega o nome dele, e Marcelino Castro. E o que acontece? Ele atendia, assim, vários tipos de eventos, de vários tamanhos, de vários formatos, desde um churrasco, assim, para uma roda de amigos, né, onde, inclusive, eu já contratei, aí foi também, eu conheci o Marcelino também contratando ele para eventos, e eu contratei já ele quando ele tinha um buffet para um evento pequeno de churrasco de aniversário para 20 pessoas, como eu já contratei ele para um evento aqui do meu condomínio para mais de 300 pessoas. Então ele atendia assim vários tipos de festas, vários formatos, vários tipos de eventos, e sempre com muita qualidade nos seus produtos, com uma fartura assim gigantesca de produtos. Eu brinquei com ele na live, comentei, falei assim: eu nunca soube quais foram os seus segredos para você ter tanta comida. A gente perguntava e não sabe. E ele na live contou. Ele falou de vários pulos dos gatos, pulo dos gatos que ele fez lá, que ele fala, pulos do gato, eu tô falando, né? Pulos do gato que ele realmente adotava no buffet para trabalhar esse diferencial que sempre foi a qualidade e o atendimento que ele teve. Ele deixou várias dicas lá, muito interessante. Mas aí o que aconteceu? Aí veio a pandemia, né? O mercado de eventos ficou totalmente abalado. Ele conta lá que ele fechou assim, todas as festas que estavam programadas, e ele teve que pagar algumas contas e tal, e aí ele ficou com R$ 1.700, se eu não me engano, esse valor, e ele se reinventou. Né? Ele se reinventou e agora ele é o rei do hambúrguer. Agora ele tem uma hamburgueria, que é o MC Artesanal, que assim, tá vendendo muito. E você vai ver que ele conta lá quais foram essas inovações que ele fez. Porque ele não vamos falar assim, uma entrega de hambúrguer normal, comum, não. Primeiro que ele consegue atender toda Belo Horizonte no delivery dele. Isso acho que uma grande vantagem. Só um instante. Porque, imagina, não é todo mundo que consegue atender a Belo Horizonte inteira, e ele atende Belo Horizonte inteiro. Então, isso já é uma inovação para mim, né? Ele também oferece, ele percebeu, e ele conta como que veio essa ideia, que como as pessoas estão mais em casa, elas precisavam também vivenciar aquela experiência de você estar numa hamburgueria lá fisicamente, né? Ele queria transmitir essa experiência para dentro da casa da pessoa. Aí vinham as lives musicais, né? Na época lá do início da pandemia, que teve muito. Então o sanduíche dele vem todo nas caixinhas. E eu também pedi, lógico que eu tinha que pedir para experimentar, né? Eu também tenho que falar provando. Eu sou assim, gosto de falar das coisas que eu tenho realmente experiência, que eu vivenciei. E aí ele entrega esses hambúrgueres todos nas caixinhas. E assim, tudo bonitinho, sabe?
com os potinhos, com os molhos, todos assim arrumadinhos. E é muito interessante isso, que isso para mim é totalmente inovador, totalmente diferenciado, é um grande diferencial que ele tem aí na hamburgueria dele. E ele contou também agora que ele já vai passar aí para outras inovações. Ele quer montar pontos físicos e ele já está construindo alguns pontos físicos, e ele disse que você vai sentar lá na hamburgueria, vai sentar na mesa e você vai fazer o pedido e em 7 minutos o seu hambúrguer vai chegar na sua mesa. Eu falei, será? Porque normalmente a gente às vezes vai em hamburgueria e demora horas para esse hambúrguer chegar na mesa, né? Eu já fui em locais que eu tive que ficar esperando 1h30, porque você perde até a fome, a vontade de comer aquele hambúrguer. E ele falou que com todo o know-how, a experiência e conhecimento de cozinha grande que ele tem com o buffet, ele vai sim fornecer isso em 7 minutos. Essa é a promessa dele, né? Bem, e aí também depois a nossa quarta live foi com o casal Vitor e Jennifer. Eles operam numa modalidade de franquia, que é o da T-Shop, né? E eles têm lojas aqui em 3 shoppings de Belo Horizonte, Pátio, BH e Diamond. E eles também agora, há pouco tempo, abriram mais 2 lojas, né? 2 franquias lá em São Paulo, na capital. Olha para você ver como eles estão crescendo. E assim, eles trabalham nessa modalidade do T-Shop, onde tem a franqueada que passa as informações, mas eles deixaram muito claro na live que eles tratam o negócio dele como se fosse um negócio único, próprio, vamos dizer assim, né? Como se fosse um negócio próprio que não de uma franquia. Ou seja, eles têm essa consciência, essa consciência de que o negócio é deles, que eles têm lá a franquia, de que eles olham, né, pegam os padrões, isso que você pega nas franquias, mas o negócio é deles. Então, com essa mentalidade, né, com essa visão de que é um negócio próprio deles, eles foram criando vários diferenciais. E o principal diferencial deles está no modo de atender os seus clientes, né? Eles têm um atendimento totalmente diferenciado e isso foi fundamental para eles enfrentarem aí a pandemia, e eles contam como eles fizeram isso, onde a Jennifer, ela fazia um atendimento totalmente personalizado, humanizado, não são esses robôs que a gente vê em WhatsApp, não. Ela foi fazendo todo o atendimento com toda a base de clientes que ela tinha, inclusive um parênteses aqui da importância, a gente fala disso na live, da importância de você ter um banco de dados do seu cliente atualizado, porque muitas pequenas empresas me procuraram no início da pandemia, desesperadas que o seu ponto físico tinha fechado e eles não tinham cadastro de seus clientes. Então, assim, gente, hoje, dados dos clientes, isso é o petróleo, é o novo petróleo. Inclusive, a gente está vendo aí várias plataformas de negócios onde quem tem essa gestão adequada da base de dados vira rei. Porque ela tem essas informações e nessas plataformas elas conseguem juntar clientes a fornecedores. Magalu, Amazon, então o próprio Google, eles todos têm dados, essa gestão de dados é fundamental. Mas isso a gente pode deixar para um próximo assunto que a gente falar na live, né? Mas o que ficou claro, então, que com essa base de dados, eles fizeram contato com seus clientes nesse atendimento extremamente humanizado, personalizado, 1 a 1, e eles foram atendendo, assim, eles foram aprendendo. E uma coisa que eles falam que eu achei também, um parênteses aqui muito interessante, é que eles tinham 2 caminhos, né? Ficar esperando a franquia às vezes falar também alguma coisa, ou fazer um planejamento todo certo para poder fazer um atendimento de delivery que eles não tinham, porque o negócio deles é muito sensorial, né? Então eles acreditam muito na loja física por ter essa experiência sensorial. Aí eles poderiam na pandemia ter ficado esperando aí qual a melhor forma de fazer um delivery, fazer um negócio mais estruturado, mas não, eles foram fazendo. Então aí entra a agilidade, né? De você tomar a decisão e fazer e aprendendo com seus erros ali na medida que foi acontecendo. E isso fez com que eles fomentassem as vendas, com que o delivery deles fosse crescendo aí ao longo de toda essa pandemia, e hoje eles agora atendem na loja, continuam um forte atendimento na loja, mas eles têm aí o delivery via WhatsApp, inclusive também via um site que eles próprios fizeram, né? Eles montaram esse site e fazem as vendas aí por eles. É independente esse site aí da franquia. A franquia tem um site dela, mas eles fizeram dele. Então, deles, né? Bom, e aí a gente foi para a nossa quinta e última live, que foi com a Sara. A Sara é da Deliceria, a empresa dela.
que ela criou aí muito dessa paixão dela que ela sempre teve com a gastronomia. E ela tem uma receita de família do bolo búlgaro. Essa receita, ela é tipo assim, uma receita que ninguém consegue fazer e que não existe igual, porque ela guarda as 7 chaves, né? Quais são os ingredientes principais e como que ela faz aí essa mistura. Inclusive na live eu perguntei isso pra ela, depois a live caiu, né, a conexão, e aí eu acabei esquecendo de perguntar novamente, mas depois eu perguntei, depois que a live terminou, eu coloquei até nos comentários da live e estou aproveitando e comentando isso daqui, que ela disse que os ingredientes, né, e esse primeiro preparo, essa primeira mistura, só ela e o marido dela fazem. Então, quando a pessoa da produção continua fazendo aí, né, o preparo do bolo búlgaro, isso daí ele não sabe. É um segredo tipo da Coca-Cola, né? Então, assim, esse é, sem dúvida, um principal diferencial deles, porque ninguém tem essa receita. Mas, onde que ela inova, né? Onde está essa inovação constante da deliceria? Primeiro que eles atendem no formato B2B, mas eles também atendem ao consumidor final, né? E eles têm vários canais, vários formatos aí de venda. E, inclusive, na pandemia, muito atenta aí a essa mudança no comportamento do consumidor, né? Nos hábitos de consumo, o consumidor ficou muito em casa, o cliente estava em casa, a gente foi obrigado a ficar isolado. O que ela fez? Ela foi estendendo seus horários de atendimento, né? Para justamente entregar um doce lá no final da noite, quando ele tinha esse desejo. Então, ela foi realmente modificando-se aí, de acordo com o que ela foi percebendo do cliente. Tá vendo aí a inovação contínua a partir do olhar do cliente? Isso eles fizeram. E, inclusive, já fazia parte da estratégia da deliceria lançar um novo produto sempre, aí, todo ano, anualmente, uma nova receita, um novo produto para diversificar, para chegar no ponto de venda, né, nos supermercados, nos restaurantes, nos hotéis, com uma coisa nova. E ela comentou que durante a pandemia isso foi acelerado, justamente para ela conseguir incrementar suas vendas nesse período que foi tão difícil aí a todos. Então, e ela tem também vários outros projetos que já estão aí, ela comentou, inclusive um ponto físico de ter uma lanchonete, né, no bairro onde ela atua, que é o Buritis, então isso também está na live. Bom, eu dei aqui alguns dos exemplos, né, de inovação que esses meus 6 entrevistados falaram ao longo dessas lives, mas como eu disse, tem muitos outros e eu acho que vale muito a pena você assistir para captar aí essas informações que eles deram. E aí a gente chega na terceira e última lição, né, que eu resolvi resumir e aprendi aí fazendo essa série de lives, que é: nas crises existem grandes oportunidades. Eu sei, essa é uma frase muito clichê, já está repetida, todo mundo fala. Gente, mas isso é notório, isso foi comprovado aí, né? Os meus 5 entrevistados, né, as 6, né, as 5 empresas, elas vão muito bem, viu? E obrigado. E elas estão aí crescendo, estão crescendo. Então, nas crises existem oportunidades, sim. Por mais clichê que isso seja, tem que ser repetido. E aí, o que mostra é que eles souberam lidar com a maior crise que eu acho que todo mundo já enfrentou. Todo empreendedor passa, sim, por diversos desafios, são vários, né? A gente já enfrentou várias crises por aí, de 2008, 2018, enfim. Mas essa, eu acho, sem dúvida, eu acho que deve ser a maior que todo mundo já enfrentou, porque ela mexeu com todas as esferas do macroambiente. E, assim, espero que seja a maior mesmo que nós veremos, porque ninguém mais quer vivenciar uma crise dessa proporção, algo que mexeu com a saúde, né, que a gente viu várias vidas sendo perdidas e que a gente ainda está enfrentando, né, até que a gente tenha aí as vacinas e que a gente possa começar a circular normal. Assim, vamos ver se vai ser normal ou não, né, mas essa é a maior crise, sem dúvidas, e como eu disse, espero que seja a única. Mas o mundo continuou girando, né? Assim, por mais desafiador que for, por mais desafiador que a gente possa ter passado, os desafios que a gente possa ter passado, o mundo continua girando e as possibilidades
de se fazer vendas, as possibilidades de você ter uma empresa e de trabalhar aí o seu comercial, elas sempre existem, né? E eu posso dizer que muitas empresas cresceram como nunca nessa crise da pandemia. Então, eu acho que a gente volta aí, né? Eu acho que o mundo está girando, a gente tem que lutar mesmo, a gente tem que juntar as nossas forças, cuidar da nossa saúde para a gente ficar bem, lutar pelas nossas empresas e voltar lá no que eu tinha dito que era da primeira lição, né? Que é a questão da mentalidade empreendedora. Para você encontrar novos caminhos, para você se reinventar, para você enxergar o mundo como um mundo de possibilidades, você precisa sim ter uma mentalidade empreendedora. Se você não tiver essa mentalidade empreendedora, no primeiro desafio você desiste, e desiste fácil, porque é desafiador. Então a mentalidade empreendedora, ela é fundamental. E aí também a gente volta para a segunda lição, porque eu acho que essa terceira lição, né, de que nas crises existem oportunidades, ela mescla com as outras duas, que é a lição da questão da inovação. Essa inovação, ela tem que ser sim a estratégia de qualquer empresa, mas inovação e estratégia, eles caminham juntos, né? No passado aí, quando, inclusive, por exemplo, eu comentei aqui que eu já fui professora universitária, né? Eu lembro que na matéria que eu dava de administração estratégica, vamos pensar aí sei lá, 10 anos atrás, a gente falava que inovação era uma matéria e estratégia era uma outra matéria. Isso não existe mais. Inclusive, eu retomei aí algumas das aulas que eu tinha preparado na época e eu não consigo nem usar quase nada do que eu tinha feito, porque as coisas mudaram. Hoje, a inovação e a estratégia, elas andam juntas. A inovação tem que ser estratégia de qualquer empresa. Não tem como fugir disso. E não tem como você, como a sua empresa, ficar ligado só ao seu motor de sobrevivência. Achar que, nossa, a pandemia está acontecendo, deixa eu ligar meu motor de sobrevivência aqui e ver como é que vai ser, deixar esse tempo passar e depois eu tento ver aí. Esquece isso, não tem como. Sobrevivência e o crescimento andam juntos. Você tem que ter os dois motores ligados, você tem que pensar para frente, você tem que pensar como você pode aproveitar as oportunidades que estão sim escondidas aí na crise, como eu disse, né? Então o crescimento, esse pensamento de crescimento, ele tem que fazer parte de qualquer empresa. É inovação constante, não tem jeito, é celeridade, mundo ágil, o mundo acontecendo, o mundo está girando, né? E o que você controla. O que não está no seu controle, você tem que saber lidar, né? Mas você, dentro da sua empresa, vai conhecendo tão bem o seu cliente que você vai conseguir entregar a ele, né, o que ele está ali demandando, o que ele está precisando ali no seu novo hábito de consumo, no seu novo comportamento de compra. E, gente, uma coisa que eu preciso deixar claro é que inovação não é usar tecnologia, porque muita gente confunde inovação achando que a inovação tem que usar tecnologia. Não é. Também a tecnologia é um meio, na verdade, né? Mas a inovação também não é tipo assim, eu sou uma startup, eu tenho que criar um Facebook da vida, eu tenho que criar um Instagram da vida. Não, inovação não é necessariamente algo totalmente disruptivo, inusitado, novo. Não. Inovação também, ela está ali no seu dia a dia, ela está ali no seu olhar ao cliente, né? Ela está ali de você fazer o arroz com feijão bem feito. Então, eu dei vários exemplos aqui na live dos meus entrevistados, né? De quais foram as inovações que eles adotaram aí ao longo de toda a jornada empreendedora deles, e foram várias que eu citei aqui, que tem mais nas lives que você vai assistir, caso ainda não tenha assistido, né? Então, esses foram aí, né, os meus principais aprendizados com essa série, Histórias que Inspiram, onde eu trouxe aí, então, 5 empreendedores, 6, né, mas foram 5 empresas, 6 empreendedores que contaram a sua jornada, que contaram aí todos os desafios que eles enfrentaram. Como eu disse, isso aqui era uma reflexão, né, minha, do olhar que eu tive dessas lives. Espero que você realmente assista essas lives, entenda
como eu disse, né, a nossa mente tem que estar aberta para o conhecimento. Nós temos que aprender constantemente e aprender com exemplo prático, eu acho que só enriquece aí o nosso repertório. E foi por esse motivo que eu fiz essa série de histórias, né? Essa série de lives, essas histórias que inspiram, nesse primeiro ciclo com 6 empreendedores, 5 empresas. Espero trazer isso de volta futuramente. E aí eu quero aproveitar, né, e fazer um agradecimento, assim, falar mais uma vez, falar da enorme gratidão que eu tive de receber essas pessoas que são tão queridas, que participaram aqui comigo dessas lives. Então, publicamente aqui agradecer, viu? Jane, Marcelino, Eva, Jennifer, Vitor e Sara. Muito obrigada mesmo, como eu comentei aqui, por essa disposição de ajudar, de contribuir com a EPE, de ajudar outros empreendedores que estão aí na batalha e na busca, né, por ter uma empresa, por ter essa sua independência aí financeira com um negócio próprio. Agradecimento às pessoas que entraram aqui na live, que estiveram aqui comigo ao vivo. Agradecimento às pessoas que vão assistir essa live gravada e que vão compartilhar, né? Compartilhe aí com quem você sabe que está querendo empreender, né? A EPE está aqui com esse propósito de ajudar aos empresários, né? Os empreendedores aí para abrir os seus negócios. E se você quer ter a sua independência, se você quer conquistar a sua independência financeira, né, tendo o seu próprio negócio, conte com a Escola Pequenas Empresas, conte comigo, acompanhe os meus conteúdos aqui. Eu tenho, ao longo desse ano todo, eu tenho feito vários conteúdos com o propósito mesmo de ajudar, como eu disse aqui, as pessoas a viverem dos seus negócios com plenitude e prosperidade, né? Eu tenho ao longo desse tempo todo feito isso. Conte comigo. E eu tenho também cursos, mentorias, consultorias, que para pegar na mão de quem precisa que pegue na mão, né, e de participar em conjunto dos cursos que eu ofereço também. Então, essas foram as três grandes lições que eu aprendi com essa série de lives, Histórias que Inspiram. Muito obrigada mesmo por vocês terem ficado aqui. Muito obrigada por compartilharem a live. Tô repetindo, né? Mas deixa eu repetir. É isso. Boa tarde, pessoal. Muito obrigada mesmo. Obrigada pelo carinho. Até a próxima.